Eu quero contar uma coisa para você. O meu maior medo quando nós lançávamos as primeiras aulas do Novo Testamento era que os alunos achassem as classes, as aulas profundas demais e tivessem dificuldade para compreender os assuntos teológicos tão complexos. Mas, para a honra e glória de Deus, qual foi a minha surpresa quando entrei na plataforma e me deparei com os seguintes comentários. Aliás, deixe-me ler alguns para você que eu tenho aqui no meu celular. Preste atenção nesse aqui. Um comentário de Arlete. Sinto-me privilegiada pela oportunidade de aprender através desse curso sobre Deus que nunca imaginei. Obrigada, professor Rodrigo, pela oportunidade. Olha mais esse aqui. A Jeane comentou, sempre aprendo com o curso A Bíblia Comentada. Parabéns em especial ao Dr. Rodrigo e a toda a sua equipe, que são nota 10. Glória a Deus por isso. São muitos os comentários, mas eu acho que já deu para você perceber que os alunos não só entenderam o conteúdo, como estão aproveitando a plataforma ao máximo. E você? Você também pode participar dessa experiência. Então clique no link abaixo e acesse o nosso site. Faça isso agora mesmo. Eu tenho uma imensidão de informação bíblica para compartilhar com você. E como, assim, ó, pegando essa questão da amostragem, né? Ou seja, o método para você estimar, né? Ou seja, que existiram esses personagens. Se eu vou, por exemplo, para os evangelhos apócrifos, né? Quais são é o mesmo critério para poder descartá-los do evangelho? O mesmo critério acrescido de outros. Você procura ver, assim, existem alguns critérios internos também, que você olha assim, a gente estuda muito isso em literatura, vou tentar traduzir de uma forma mais light para o pessoal entender. Um bom advogado, ele sabe se o depoimento é espontâneo ou se a testemunha foi treinada. Tem até aquele livro Decifrar Pessoas, né? Tem gente que é especialista nisso, né? Ricardo Ventura, um abração Ricardo Ventura, se estiver vendo a gente aí. Ele lê as pessoas e tudo e tal. Você sabe se a pessoa está sendo espontânea, se ela está fabricando, se ela está com receio e tudo mais. Na literatura também, você sabe quando ela é uma literatura de propaganda, quando ela é uma literatura real. Você sabe? Se ela foi feita para induzir o leitor a alguma coisa. E quando você aplica essas técnicas aos evangelhos bíblicos, é muito diferente a forma como os evangelhos apócrifos estão contados. Outro detalhe, os evangelhos apócrifos já são reconhecidamente textos tardios, criados para preencher a lacuna deixada pelos evangelhos canônicos e, além disso, para resolver o escândalo criado pelos evangelhos canônicos. Eu vou falar. O que são os escândalos? Quando os evangelhos canônicos colocam, por exemplo, Jesus ressuscitando, e a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus é uma mulher. Isso não era de bom tom. Porque mulheres não tinham testemunho jurídico válido. Nossa, que loucura. Quando o evangelho canônico coloca Jesus carregando uma cruz e morrendo crucificado, isso também não era de bom tom. Porque na época do Império Romano, a cruz era a forma mais horrível de alguém morrer. Havia 5 modalidades de morte em Roma. Você tinha o decapitácio, cortou a cabeça, que era para cidadãos romanos, era a forma mais indolor. Você tinha o cremácio, que a pessoa era cremada viva. Você tinha o damnatio ad bestias, que é quando a pessoa era jogada para as feras no Coliseu, que era terrível. E você tinha... Apedrejamento. A lapidação não era muito praticada pelos romanos, não. Era mais pelos judeus. Mas você tinha quando a pessoa ia para as... Eu estou tentando lembrar o nome aqui. É tipo um desterro. Não é o deportatio ad insula, não. Vou lembrar em latim. Que a pessoa ia para as minas e morria de tanto trabalhar ali, quebrando pedra. Terríveis as mortes. Dessas 4, aliás, fora essas 4, você tinha a pior delas. Crucifixão. Então, se você chegasse para qualquer cidadão romano e falasse assim, olha, tem essas 5 formas de ser morto. ninguém ia escolher a cruz. Essas 4 primeiras, que já são terríveis, seriam as escolhidas. Nunca a cruz. A cruz era uma coisa... Porque a cruz, ela misturava, além da
da dor cruel é a que mais demorava. Porque se você é queimado, por mais que seja horrível ser queimado, quanto tempo você vai durar nas chamas ali até perder a consciência? Pouco tempo. Cortou a cabeça, a mesma coisa. Ser rasgado por animal, se ele corta sua jugular, em poucos minutos você está morto. A cruz, a pessoa ficava dias agonizando. Exato. Dias agonizando. Mesmo que na masmorra também, nos trabalhos forçados, ele também podia ficar dias, mas ele tinha como fugir, tinha uma chance, ele estava vivo. Ele podia morrer de velhice ali dentro. A cruz, além de demorar, a pessoa ficava 4 ou 5 dias para morrer, havia humilhação pública. As pessoas vendo, né? Havia um tabu sobre os parentes de quem morreu crucificado. É terrível. A sua família estava toda lascada. O Rabírios, que era um advogado romano da época de Cícero, ele dizia que... Não, desculpa, o Rabírios foi quem foi defendido por Cícero. O Rabírios, ele ia ser condenado à cruz. E aí, quando ele foi defendido... Acho que foi Cícero, agora estou na dúvida se foi Cícero que defendeu o Rabírios. Não importa. Criaram a jurisprudência que nenhum cidadão romano podia ser crucificado e que até a menção da palavra crux, em latim, seria abjeta aos ouvidos de um cidadão romano. Porque a esse tempo, crux foi um xingamento. Um palavrão da pior estirpe. Então, dizer, com todo esse contexto que eu falei, que Jesus morreu crucificado, sendo isso verdadeiro, era algo para ser escondido. Você está entendendo? Se tem um candidato à política que foi condenado por pedofilia, ainda que ele pague a conta dele com a justiça, saia, está livre. Está estigmatizado já. Ele está estigmatizado. É uma coisa que é melhor você não saber. Se você soubesse, olha, esse camarada aqui, ele vai trabalhar aqui. Ah, que legal e tudo, na sua casa tá legal, o currículo dele é bom e tudo e tal. Ele foi preso. Por quê? Ele estuprou uma menor. Ah, tá, obrigado, eu não quero esse cara aqui. Então, a cruz era uma coisa desse jeito. Não era pra contar. Fica calado. Você sabe que na Páscoa tem uns cristãos raiz lá nas Filipinas que se crucificam? Que se crucificam, cara. É muito doido isso. Caramba, só que não é nem perto do que Jesus passou. Porque, imagina. Depois eu vou falar dos métodos de crucificação romano. Aquilo ali é interessante, mas não é nem perto. A gente sabe, por exemplo, se Barrabás existiu? Sim. Depois eu vou falar da questão do Barrabás. Então, nesse aspecto, os evangelhos não deveriam contar da cruz. Eles eram feios demais. Por isso que Paulo falou que a pregação da cruz é loucura. Ninguém queria saber disso. Um Jesus que senta com a mulher samaritana e bate papo com ela pode ser legal hoje, naquela época, não. Um absurdo, né? Que considera Maria Madalena uma discípula dele. Então tem uma série de... Que Maria, mãe dele, era virgem. Isso pode ser bonito para um católico hoje que fala da Virgem Maria, mas na época ninguém engoliu essa história. Tanto é que havia um boato que Jesus era filho de um soldado romano chamado Patera que seduziu Maria. Havia esse boato, que Jesus era bastardo. Então, os evangelhos estão cheios de escândalos. Por isso que os apócrifos vêm para corrigir isso aí e tapar os escândalos, criando uma história fictícia de Jesus que geralmente cobre a infância e adolescência dele. Interessante. Além do gnosticismo, né? Que eles também... Dá para saber, por exemplo, se ele de fato trabalhou com José? Foi marceneiro? Aí você tem que fazer perguntas ao texto. Por exemplo... Porque evidência, imagino que não sobrou. Não sobrou. Da carpintaria, essas coisas não. Mas, por exemplo, se eu tiver um texto de alguém que era economista e eu sei que ele estudou na USP, eu não tenho uma prova, eu estou falando daqui a 2000 anos, eu não tenho uma prova absoluta que ele era economista. Mas a USP tinha curso de economia. Era comum fazer economia na USP. Entendi. Então, a chance daquele texto... Ele ser carpinteiro, né? Exatamente. Entendi. Você entendeu? A chance era grande. Não havia tantas opções assim. E não há por que o texto mentir naquilo ali. Então, nesse aspecto, os evangelhos apócrifos, eles são muito fantasiosos. Eles mesmos não arvoram historicidade por muitas coisas, porque eles falam de uma realidade mística por causa do gnosticismo. Agora, os evangelhos canônicos, não. Esses têm o lastro da igreja, tem depoimento. O texto de Lucas, por exemplo, provavelmente era uma peça jurídica para a defesa do apóstolo Paulo em Roma. Dividido em duas partes, o Evangelho e o livro de Atos.
Caramba. Ele tem todo o tratado, o Evangelho de Lucas tem toda a característica de um dossiê jurídico. Então você vê que é uma coisa técnica. A forma como foi escrita. É técnico. Tinha até um historiador que escreveu sobre as viagens de Paulo, William Ramsay. Sir William Ramsay. Que ele foi condecorado cavaleiro pela coroa britânica. E ele era o maior especialista em história romana da Inglaterra. E era cético. E naquela época, a arqueologia ainda estava muito embrionária, estava começando. William Ramsay debochava da Bíblia em sala de aula com os alunos. E o livro da Bíblia, que todo mundo achava que era o menos provável de se confirmar, era o livro de Lucas e o livro de Atos, que é do mesmo autor, Lucas. Um dia ele pegou um sabático e foi provar que a Bíblia estava errada. Com essa intenção. Com essa intenção. E o camarada era o maior especialista em história romana que havia na Inglaterra. Professor de Oxford, Cambridge. O camarada era boca. Quando ele rodou durante aquele sabático, fazendo toda a pesquisa em loco, Priene, na região da atual Turquia, Ásia Menor, ele começou a pontuar tudo, os achados arqueológicos. Ele traduziu muitos textos que tinham recentemente sido encontrados em grego. E ele descobriu que das 52 cidades, não sei quantas ilhas e tal, Lucas não comete um erro sequer. Caramba. E em alguns termos técnicos, que Lucas contradiz Suetônio, comprovou que Lucas estava certo e Suetônio que tinha cometido um erro. Mas ali, a partir dos textos de Lucas, isso foi sendo corrigido depois? Ou como que a gente sabe que os originais, isso ainda a gente tem? Aí entra aquela pergunta que você falou dos originais. Muito bem. Nós não temos nenhum original da Bíblia. Nós temos cópia de cópia de cópia de cópia. E para responder a sua pergunta, eu vou ter que dividir em dois momentos aqui. Os achados do Antigo Testamento e do Novo Testamento que seguiram trajetória diferente. Vou começar pelo Antigo. A cópia mais antiga em hebraico que nós tínhamos da Bíblia Sagrada datava do século X de nossa era. 900 e pouco depois de Cristo. Encontraram agora um manuscrito um pouco mais antigo, que foi até pertencente à família Safra, e foi leiloado, parece que por 50 milhões de dólares nos Estados Unidos, ou 35 milhões, depois pode checar o valor exato. Foi 35 ou 55 milhões de dólares, foi agora, tem Minha nossa. poucos meses. Foi Jura, cara? Foi, jura. Ele estava nas mãos da família Safra, nos Estados Unidos. Se colocar no Google aí, vai aparecer, sabe? Não sei se foi 55 ou 35 milhões de dólares. Caramba. E ele é do ano 800 e pouco depois de Cristo. Um códex. A códex é livro em latim, em grego. É o códice. Mas sabia-se qual era o autor ali, não? Não, é cópia da Bíblia. Uma cópia. É uma cópia da Bíblia. Então o autor é algum escritor massoreta. A massoreta eram os escribas judeus da Idade Média que copiavam a Bíblia. E a gente sabia... bom, mas é que eu tenho que esquecer essa do Safra, porque ela foi encontrada agora. Eu tenho que voltar até o início do século XX, primeira metade do século XX, onde o texto mais antigo datava do ano 950 aproximadamente, depois de Cristo. E esse texto, aí você tinha o Códex Petropolitanos, de São Petersburgo, eram os manuscritos medievais. A gente sabia que os copistas judeus medievais, eles eram exímios para produzir cópia da Bíblia. Eles contavam letra por letra para ver se nenhuma estava falhando. Caramba. Só que o Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de 400 a.C. Essa Bíblia aqui vai representar o Antigo Testamento, 400 a.C. Se a cópia mais antiga em hebraico datava de 950, eu estou falando de 1350 anos de diferença. Para ser completo na história que eu estou contando para o pessoal em casa, havia um fragmento do tamanho de um cartão de visitas, chamado Papiro Nash, que trazia um pedacinho dos 10 mandamentos e era datado do ano 100 a.C. Mas era um negocinho desse tamanho, então vou até ignorá-lo. A gente tinha um hiato de 1350 anos entre o texto hebraico mais antigo e quando a Bíblia terminou de ser escrita. E nós não tínhamos nenhum texto hebraico daqui para trás. Nossa. Quem pode garantir que a Bíblia não foi mudada? A gente, antes disso, e havia um problema, porque os judeus, quando a Bíblia fica velha, a Torá, eles queimam em respeito.
ou depositam na Guinnessá, na sinagoga, para ela não virar papel de rascunho. Existe um respeito, que o nome de Deus sagrado está ali em hebraico e tudo. Então, por isso que não tinha muitos exemplares da Bíblia. Fora a perseguição que os judeus sempre tiveram, que muitas sinagogas foram destruídas, queimadas, muitas torás foram destruídas. Então, tinha esses códex aqui, e a gente complementava, antes dessa cópia aqui, por traduções da Bíblia em grego e latim. Mas o texto hebraico, ninguém sabia como era. E aí ficava a dúvida. Quem garante que esse texto hebraico é legítimo? Em 1947 para 48, na iminência da criação do Estado de Israel, um garotinho beduíno chamado Muhammad El-Dib estava andando nas ruínas de Qumran, ali no mar, perto do Mar Morto, e ele estava procurando cabras que tinham sumido. Ele era um pastor de cabras, beduíno, analfabeto, muçulmano. Aí ele pegou e jogou pedra no buraco para ver se as cabras estavam lá dentro. Ao invés do barulho das cabras, ele escutou o barulho de vasos de cerâmica se partindo. Ele chamou o irmão dele, eles desceram pela corda e lá dentro encontraram vários vasos cilíndricos desse tamanho. No início ficaram com medo de abrir os vasos, porque o beduíno do deserto ele tem muita crendice, ele acredita em gênio da lâmpada, e ele tem medo, é igual o caboclo lá do São Francisco, ou o índio da Amazônia que acredita no boitatá, na mula sem cabeça. Pessoal mais simplório, né? A turma do Boto Rosa. Do Boto cuidado Rosa, com a esposa. Exatamente. Aliás, eu vi isso com o beduíno até hoje, que uma vez a gente estava subindo no Sinai, ele tirou uma foto minha dos meus amigos e apareceu uma névoa atrás da foto. Essas fotos que aparecem. Sim, é um probleminha ali. Rapaz, ele não continuou subindo, ele pensou que era um gênio, um espírito do deserto. Que isso? Eles são muito supersticiosos. Então eles vão abrir ou não vão abrir? Vamos abrir ou não vamos abrir? Vai ter um gênio aqui dentro. Mas se tiver tesouro? Abriram. Não havia tesouro. Havia rolos de pergaminho enrolados. Eles não sabiam o valor daquilo, pegaram aqueles rolos, venderam para Cando, que era um vendedor de antiguidades em Belém, e para um sapateiro e venderam os outros pedaços lá para ele consertar a sandália. Aí aquele vendedor de antiguidades também não sabia muito o valor daquilo, colocou assim na parede, até que dois arqueólogos, Roland Devaux e Callang, foram lá e viram que aquilo era algo valioso. Para resumir a história, que ela é longa, descobriram 11 cavernas, na verdade hoje 12, mas somente 11 com manuscritos. E ali você tinha cópias de todos os livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, menos o livro de Esther. Algumas cópias eram grandes, outras eram pequenas. O livro de Isaías estava intacto. Nossa. E descobriram cópias da Bíblia datadas de até 250 a.C. Caramba. Opa! A cópia mais antiga que eu tinha, 950. 50. Encontraram cópias 1150 anos mais antigas do que a cópia massorética. E quando cruzaram os dois manuscritos, 95% do texto foi confirmado. Mas você pode perguntar, ou então sobra 5%, que não foi. Os 5% que tem divergência são divergências todas elas periféricas. Coisa do tipo soletração, escrever uma palavra com uma letra ou com outra letra, sabe? Que é negócio, você vai escrever Irã ou Irão. Você vai Filon de Alexandria ou Filão de Alexandria. Se você está no português de Portugal, né? Você vai escrever desporto. Aqui no Brasil é esporte. Mas é a mesma palavra, só que soletrado diferente. Farmácia com F ou com PH. Entendi. Então, esses 5% de divergência entre os manuscritos estão nesses detalhes aí. Uma palavra faltante ou acrescentada, por exemplo, no livro de Isaías, daqui, falava santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nesse aqui, só 2 vezes. No daqui, falava assim, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. No daqui, falava, ele verá o fruto e a luz do trabalho. Só isso. Mas conservou. Então a gente viu que o Novo Testamento está muito bem preservado. Porque se houvesse alterações, 1250 anos é tempo suficiente. Tinha o livro de Elias lá? Não existe livro de Elias. Do Enoque, você quer dizer? Não. Tinha os livros apócrifos, mas foi bom você colocar. Tinha um livro de Enoque. Só que esses livros apócrifos a gente percebe pelo modo como eles estavam guardados nas cavernas, que eles não eram considerados livros sagrados. Porque havia também livros não canônicos. Embora canônico é uma palavra cristã,
Mas o judeu sabia diferenciar o que era escritura e o que não era escritura. Então você tinha lá a regra da comunidade, a guerra dos filhos das trevas contra os filhos da luz. Mas não eram livros. A mudança maior que teve foi alguma coisinha lá no capítulo do livro de Samuel e os salmos que ali estavam numa ordem bem diferente do que a gente tem hoje. E às vezes um salmo que, pra gente é um salmo inteiro, ali estava dividido em 2 salmos. Mas estavam ali. Só isso. Em termos de registro não muda. Não mudou nada.